Olá, amados, bom dia, graça e paz, shalom, amados, você meu amigo, ouvinte e simpatizante do Evangelho, irmãos em Cristo Jesus. Uma palavra hoje para edificar a nossa vida. Eu meditando aqui na palavra, agora eu estava compartilhando com o meu pastor sobre algo, já com uma palavra hoje. Eu amanheci hoje com uma palavra para compartilhar a respeito de palavras que recebemos dentro da congregação, juntamente com os irmãos, dentro de uma igreja. Mesmo nós sendo igreja, nós precisamos aprender muitas vezes a respeito da vida da igreja. Eu como igreja, como eu posso cooperar com o crescimento do meu irmão? Não é só abraçando, sorrindo para ele, mas sim dando palavras de direção. O autor da carta aos Hebreus em 4, versículo 12, capítulo 4, versículo 12, diz assim que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela tem vida. E ela vai até os lugares mais profundos, ela vai até a divisão da alma e do espírito, vai até as juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu tenho buscado em Deus ir para esse lugar e permanecer um tempo lá. Nesse lugar, a divisão da alma e do espírito, onde céus e terra se encontram. É uma linha muito fina, é um lugar muito profundo. É ali a sensibilidade, ela vai me levar ao entendimento a respeito de mim e a respeito do céu. Se o céu está me dando algo, é o céu que vai me sustentar. Manoá entendeu isso. E ele foi. A sua esposa primeiramente recebeu aquela palavra de Deus, que Deus estaria dando, e note que toda mulher estéril gerou filhos ilustres na Bíblia. Por quê? Porque o céu estava dando, mas o céu que também iria direcionar. Já nasceu debaixo de um propósito. Sansão, por exemplo, ele nasceu com um propósito: livrar os israelitas da mão dos filisteus. Mesmo ele não entendendo no decorrer de um tempo da sua vida, mas lá no final ele entendeu, ele pediu a oportunidade, Deus concedeu a oportunidade e ele cumpriu o propósito. Mesmo cego, mesmo ali, a Bíblia diz que ele divertia o povo. Mas ele pediu a oportunidade. E ele cumpriu o propósito. Então nós precisamos caminhar nesse processo para entender o propósito. Amados, o texto aqui em Gênesis 4, versículo 6 diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Mas não pelas atitudes extremadas dele, mas sim pela oferta que ele ofereceu. Mas primeiro ele ficou desapontado, e depois ele ficou irado, depois ele ficou com raiva, e então ele matou o seu irmão. Mas tudo isso por quê? Porque ele não recebeu a instrução de Deus. Olha o que diz o texto: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus estava dando oportunidade para ele, uma nova chance para ele fazer direito, mas ele não entendeu. Vamos lá para o texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha só. Diz o texto, a Bíblia: Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Muitas vezes você recebe uma palavra e você fica triste. Essa palavra é para você, que é líder. Talvez ainda você não saiba, mas você é um líder. E o líder, que é líder, ele já entendeu isso. Ele já amadureceu nesse sentido. E a gente, quando compreende isso, a gente dá liberdade aos nossos líderes. E a gente compreende que a gente precisa ser instruído. Amados, nós precisamos de 4 coisas na nossa vida. A gente que é líder, porque eu sou um líder. Mas o líder, ele sempre tem que saber de uma coisa: ele está sempre aberto para aprender. Ele tem que ter sempre humildade para ouvir e obedecer. Ele sempre vai ter
em parte, a mentalidade de servo, ainda que ele compreenda que ele é filho, porque o filho que é filho, se ele não sabe que é filho, ele não tem diferença nenhuma do escravo, diz o apóstolo, a carta aos Gálatas, no capítulo 4. Mas o discípulo, o líder, ele sempre vai ter um coração de discípulo, ele sempre vai estar aberto ao aprendizado, porque o aprendizado também é um dom, e a base do aprendizado é a humildade. Então aqui nós precisamos entender quantos irmãos dentro dos ministérios que eles se frustraram e saíram porque não aceitaram uma correção. Há 4 bases da liderança, para crescer na liderança. E a palavra do Senhor diz, em 2 Timóteo 3, versículo 16, que a palavra ela é inspirada pelo Espírito, ela é proveitosa para ensinar, advertir, corrigir e instruir. Então o líder, ele aprende a ensinar, ele aprende a corrigir, ele aprende a advertir e ele aprende a instruir. Nós precisamos entender isso, e para a gente crescer e chegar a esse nível, a gente precisa entender que tudo que recebemos, devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom. Eu particularmente aprendi muito com os meus erros, mas seria mais sábio eu aprender vendo os outros errar. Mas eu passei por essa experiência e hoje eu sou grato a Deus por isso. E nós precisamos entender, Jesus tinha muitos discípulos. A Bíblia vai dizer lá em João, capítulo 6, no versículo 66, diz a Bíblia que muitos já não andavam mais com ele. Por quê? Porque eles viram a palavra de uma forma pesada. A Bíblia diz, e já não andavam mais com ele. Por quê? Porque eles acharam a palavra dura demais. É difícil demais. Quem pode suportar essa palavra? É que as pessoas hoje, elas preferem palavras que massageiam o seu ego, mas que não produzem crescimento. Você fica inchado, você não fica cheio. Nós precisamos estar alimentados, precisamos ser estrutura para comer a comida sólida. Você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, você é um líder, é por isso que você está ouvindo. Por isso, saiba ser sábio, saiba ser sensível. E controle as suas emoções. Quando você estiver numa denominação, na congregação, quando estiver numa reunião, quando você for chamado a atenção, quando você for exortado. O líder que é líder, ele tem sabedoria ao exortar. Mas e se você passar por uma situação, igual eu já passei várias vezes, de ser exortado no meio de um monte de pessoas? O que faria? Irmão, muitas vezes eu me aborreci, fiquei desapontado, até mudei de ministério, até mudei de denominação. Mas hoje não. Hoje eu procuro aprender com tudo isso. E, sobretudo, eu não deixo que o amor desfaleça. Por isso, você que está assistindo, receba essa palavra no seu espírito. A tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo, ela produz morte. Se você está inserido dentro de um lugar, é para você dar fruto ali. Não pense que você é uma figueira no meio das oliveiras. Só porque você é uma figueira que está no meio das oliveiras, só por causa disso você não vai dar fruto? Você acha que aquela terra não vai te dar os nutrientes necessários para te dar fruto? Não, talvez você esteja enganado. Você precisa ser sábio, você precisa compartilhar. Compartilhe com o seu líder. Abra o seu coração para o seu líder. Abra o seu coração, ainda que ele não tenha aquele perfil, mas procura se encontrar ali. Procure crescer neste tempo que você está inserido nessa denominação, nesta igreja, que você está congregando com esses irmãos. Observe a atitude de cada um deles. Procure aprender com cada um deles. E, sobretudo, procure também dar alguma coisa ali. Procure oferecer no altar sacrifícios que não estejam sangrando. Seja você o sacrifício vil para aquele lugar. Se doe ali. Ofereça o seu melhor ali. Aonde você estiver, ofereça o seu melhor ali. E entenda, saiba discernir cada palavra. Saiba receber. Tenha um coração apto para receber. E tenha sabedoria para decifrar tudo que você está recebendo. Essa é a palavra para a sua edificação hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, se inscreve aí e receba palavras diárias de edificação para a sua vida, para o seu ministério, em nome de Jesus. Paz, amados.